Os últimos 2 dias foram intensos em factos relevantes no plano internacional, lançando dúvidas sobre a atenção que lhes deveríamos dedicar e como os enquadrar numa perspectiva global. A Ucrânia preparava a celebração do aniversário da sua independência, no segundo ano em contexto de guerra, com ações militares simbólicas marcantes na zona da Crimeia e com a presença de importantes delegações estrangeiras na sua capital. Os BRICS e os seus convidados, com Putin à distância física, alinhavam uma força política de países do Sul que se constitua como contraponto ao G7, o grupo dos mais ricos do mundo. Na sua estratégia, que envolve a dimensão financeira com um banco próprio e a hipótese de uma moeda comum de trocas, está claro o caminho a trilhar. O alargamento a mais alguns países, que se decidiu, com o denominador comum da grande dimensão demográfica e a hostilidade política relativa em relação aos Estados Unidos e ao Ocidente Europeu. É aí que se funda a sua força política em construção. Mas é a morte dos dirigentes do grupo Wagner que concita a atenção mediática, pela libertação da imaginação analítica de imensa gente que povoa os média, por se constituir uma notícia inesperada, ou talvez nem tanto, e por representar um fim trágico de uma figura que se impôs como ator relevante na invasão russa da Ucrânia e na contribuição para a consolidação do poder de Putin, interna e externamente. Pode ter morrido a liderança do grupo Wagner, mas não morreu a estrutura e o envolvimento de múltiplos grupos armados na ação militar russa nos vários cenários. O Redut, o Patriot ou o Potok, patrocinados pelos grandes grupos energéticos e pelas próprias chefias militares do país, tornados possível por uma lei interna que admite a constituição de empresas de segurança privadas que agem e se estruturam como verdadeiros corpos dirigentes paramilitares e militares. São esses grupos, com particular destaque para o Wagner, que têm ganho relevância nas guerras de ocupação e na projeção externa do poder russo, dos interesses económicos de exploração de recursos e na cobertura e segurança política de autocratas e ditadores espalhados pelo mundo, colmatando as debilidades técnicas e de empenhamento das próprias forças regulares russas. Uma evolução mais estruturada, mais empoderada e mais projetada de experiências semelhantes de empenhamento de forças privadas como as celebradas Blackwater e DynCorp norte-americanas, em guerras fora do território nacional, reguladas e controladas pelo Estado, como agora a Rússia pretende fazer através da contratação dos militares dos grupos armados. As ações dos grupos Wagner em África têm uma natureza de promoção e proteção política de lideranças autocráticas e corruptas e de enriquecimento pela exploração económica de recursos, contrapartida na sua prestação de serviços. Coloca-se agora a dúvida do que virá como consequência da morte de Evgeny Prigozhin. Os interesses de Moscou são tão fortes e a necessidade de que alguém os promova que não será difícil imaginar que o grupo Wagner não se extinguirá e rapidamente se encontrará quem continue a sua ação em África e quem internamente abdique da sua autonomia para se submeter à vinculação às forças armadas regulares russas e à autoridade dos inimigos de Prigozhin, o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior-General. Os interesses não admitem desperdícios.